Amigos queridos, vamos nos recolher em orações nesta hora, mergulhar o nosso pensamento neste ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade. Deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que enternece os nossos sentimentos mais purificados. Deixemo-nos envolver pela sublimidade do amor de Jesus, pela humanidade da terra, e neste ambiente rogarmos ao seu coração misericordioso as suas bênçãos de paz a todos os aflitos da terra. Que as esperanças de dias melhores se façam em nossos corações. Que estejamos a cada dia mais prontos e fortalecidos em nossa fé, para servirmos de instrumentos úteis, embora pequeninos, na obra do Criador. Assim, Mestre amado, em seu nome, em nome dos Espíritos que solenemente se apresentam nesta hora, iniciamos as reflexões sobre o Evangelho nesta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos no item bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Aceitar a bondade de Deus, sentir a bondade de Deus, é confiar nas leis sábias que nos regem. E esse processo só se fará no despertar da nossa consciência pelo trabalho relevante do bem. O espírito que não tem lastro relevante no bem sempre terá relutância em aceitar as leis de Deus. Por isso que o Evangelho é claro em dizer que a prece é importante, mas ela precisa se apresentar como obras, como realizações internas fortíssimas, para que nós saiamos desse estado de rebeldia, de nos contrapormos contra as provas do caminho. As provas do caminho é a bênção da lei divina acordando-nos do abismo da ignorância e nos propondo um ajuste com a lei para que nós saiamos da condição de espíritos aflitos, atormentados, temerosos, cheios de pânicos, cheios de incertezas, cheios de revolta, derivadas da culpa, para espíritos redimidos. Então, é uma bênção. Nós nascemos, reencarnamos para nos libertar do passado. E nos reencarnamos com uma proporção de provas pertinentes à nossa estrutura espiritual, ao nosso momento evolutivo. Nem mais, nem menos. Se as dores são lancinantes, nós agravamos as nossas provas.
Se as dores são insuportáveis e nos fazem curvar, nós acrescentamos ao nosso fardo as grandes ilusões do mundo. As ilusões do mundo pesam muito como dor, porque as ilusões do mundo geram sempre frustrações, decepções, e por isso que nós somos espíritos ainda pouco dóceis à misericórdia de Deus. Os aflitos que sofrem bem, esses espíritos não trazem o peso da amargura, mas trazem a responsabilidade sobre si mesmos. O peso das amarguras é a total distância da consciência entre o que eu fiz para mim mesmo. Se hoje eu já sei que criei essa condição para mim mesmo, cabe a mim mesma refazer o caminho. Mas refazer o caminho sozinhos, dissociados da fé, não conseguiremos. É a aliança que fazemos com a fé, robustecida pelas obras, aquelas certezas inabaláveis que nos dão força, é que vai fazer com que a gente saia desse peso que nós criamos para nós mesmos. Então, vamos refletir sobre isso ainda na questão que começamos ontem no livro Fonte Viva, a lição Testemunho, para dizer para nós, segundo a Epístola de Pedro, pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós. Nós estamos sendo chamados e precisamos ouvir o chamamento. Esse chamamento é para que nós possamos voltar para o nosso mundo íntimo, não sem antes levar conosco a chama da fé, para que os escaninhos escuros possam ser clareados pela luz da razão. E essa consciência fazer com que esses entulhos mórbidos que arrastamos ao longo dos séculos possam ser reorganizados de uma nova forma. Nós estamos sendo chamados a construir uma nova história, porque a nossa renitência faz com que a gente queira repetir as histórias do passado e até nos traz prazer em dizermos o quanto o nosso passado é vivo em nós. Às vezes falamos até de forma orgulhosa de um passado mórbido do qual precisamos distanciar, resolver, transformar, para seguirmos hoje com uma nova história. Qual é a história que nós estamos sendo chamados? Para testemunhos de fé. É para isso que nós precisamos construir uma história, testemunhos de fé, para que nós possamos, mesmo que pequeninos, incipientes, sermos estandartes, onde os espíritos sublimes possam ancorar os nossos irmãos em sofrimento maior do que os nossos sofrimentos. Então, esse momento é por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Quando chegamos ao mundo espiritual, nós entramos nesse grau superlativo de aflições, porquanto nós ficamos desenfaixados das ilusões do mundo. Quanto nós precisamos refletir sobre as nossas escolhas ilusórias. Quanto nós precisamos refletir quais são mesmo os caminhos que me trarão progresso moral. E estes terão percalços, estes terão obstáculos, estes terão desafios para testemunharmos a nossa fé. Esses espíritos que assim chegam no mundo espiritual sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento,
e admitem padecer mais que os outros angustiosas provas. Mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Nós estamos sendo chamados para escrevermos uma nova história, uma história viva, uma história feliz, uma história ajustada ao Evangelho de Jesus, para que definitivamente nós possamos resolver um passado arquissecular. Olha que bênção de oportunidade. Não vamos perder essa oportunidade. Nós precisamos desses momentos todos que nós estamos vivendo como sendo um grande chamamento. Porque o testemunho que o verdadeiro cristão está sendo convidado é do sacrifício dos interesses pessoais. Hoje não temos mais a cruz, não temos mais as fogueiras, não temos mais as feras do circo de Roma, mas nós temos internamente um chamamento íntimo. E esse chamamento íntimo é que nós viemos resolver. Então, vamos avaliar com bastante propriedade se nos encontramos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, e muitos de nós carregamos extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos. Esse é o chamamento. Em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus, simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus, ao preço de nossa própria renovação. Que profundidade esse ensinamento! Poderíamos ficar meses nesta reflexão, levar para a nossa intimidade. Não fomos trazidos à comunhão com Jesus para atitudes beatíficas, para atitudes contemplativas, para rituais externos que achamos muitas vezes encantadores, para símbolos vãos que não representam nada, não acrescentam nada para a evolução do espírito. Não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, porque crer não é fé, é apenas aceitar princípios intelectualmente, e que na hora das dificuldades eles não nos são tidos como recursos, como instrumentos da construção íntima. Pois se tudo que nós já sabemos, sentimos e cremos, colocássemos em experiências diárias, nós estaríamos diante de Jesus para contribuir na extensão do reino de Deus em nós. O tempo de regeneração do planeta é um tempo de regeneração íntima do espírito. Nenhum planeta vai se regenerar porque os espíritos superiores assim o querem. Por isso nós temos um tempo, e esse tempo é agora. É o tempo da ação construtiva em mim com o outro, em mim através do outro, em mim para o outro, para o coletivo. E isto necessita da base do sentimento, que é a humildade, para que a bondade, sem interesse, prevaleça em nós. E isso não pode ser uma fala, isso precisa ser um convite que chegue aos nossos corações. Porque, para contribuir na extensão do reino de Deus, ao preço da própria renovação, é que faremos um planeta regenerado. Hoje observamos o quanto as nossas falas apontam para o outro dos desequilíbrios do outro. E esses desequilíbrios do outro espelham a nós mesmos.
Porque se a bondade fosse o filtro maior dos nossos sentimentos, nós compreenderíamos o outro no seu tempo evolutivo. Nenhum ato contrário à lei de Deus ficará isento de reconstituição, de reparação, de ajuste. Aquele nosso irmão que às vezes é o depósito dos nossos males, na nível de crítica, este é o irmão que no seu tempo também despertará, que também receberá a consequência dos seus atos. Jesus está absolutamente próximo, como sempre esteve, de todos nós, deixando-nos que o livre-arbítrio imperasse, para que a lei da justiça começasse a ser construída em nossa consciência, expandida em nosso pensamento, porque me vem à mente todos os dias que as leis divinas, no que se refere à justiça, amor e caridade, é alguma coisa absolutamente desconhecida pela humanidade da Terra. Nós conhecemos bem a adoração, porque isso é milenar no espírito. E nós estamos desenvolvendo a lei do trabalho no seu primeiro degrau. Mas a lei de justiça, amor e caridade é algo estranho a nós. E por isso a nossa rebeldia é diretamente proporcional à ausência da mansuetude, da docilidade e da gratidão a Deus, porque aquilo que eu estou passando é o exato momento necessário, circunstâncias importantes que vão estimular o espírito ao progresso. Que nesse momento da humanidade nós possamos desenvolver compaixão, piedade para conosco e para com o próximo, para irmos nos libertando de nós mesmos, escrevendo uma nova história. Todos nós, ao abordarmos na nossa intimidade esse tema, bem sofrer, é importante que nós possamos nos perguntar o quanto estamos nos preparando para bem sofrer. Porque o bem sofrer, ele não acontece de maneira nenhuma na nossa vida de forma, como eu vou usar melhor o termo, corriqueira, porque um momento na nossa existência, porque estamos num planeta de provas e expiações, nós vamos ter situações dolorosas e de sofrimento. E é necessário que o espírito tenha essa consciência de se preparar para passar esse momento. E preparar para passar momentos dolorosos não é ficar 25 horas por dia pensando que alguma coisa ruim vai acontecer. Não é isso. De maneira nenhuma, porque isso seria uma profunda enfermidade do espírito. Mas se preparar significa fazer aquisições espirituais. E uma das aquisições espirituais mais importantes, que mais nos socorrem para que possamos passar esses momentos de dificuldade na existência, é justamente a comunhão. Como a Célia colocou, a comunhão com Jesus, ela se inicia na nossa intimidade com a comunhão uns com os outros. A nossa comunhão. Porque Jesus foi tão claro em mostrar para nós que quando nós servimos alguém,
que está em dificuldade, é a Ele que nós servimos. Quando nós estamos em comunhão com alguém, é com Ele que nós estamos em comunhão. Então, toda situação de dor, de sofrimento e de desespero, ela é infinitamente menor quando nós podemos contar uns com os outros. E contar uns com os outros, estabelecer na Terra relacionamentos, é algo que merece um tempo de construção. Nós temos que nos dedicar a isso. Então, por isso estamos nos perguntando quanto temos nos preparado para passar por situações difíceis com total aproveitamento. Todos nós que já passamos momentos assim e que alguém apareceu e nos estendeu a mão e nos socorreu, sabe que aquilo foi vital. Sabe perfeitamente que se aquele espírito não tivesse aparecido, se aquele irmão não tivesse nos acolhido, talvez tivéssemos sucumbido de alguma maneira. Então, nesse tema do Evangelho, bem-aventurados aflitos, nós vamos nos tornando bem-aventurados na aflição, conforme vamos estendendo a nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. Certamente nós temos na nossa história, quase toda a humanidade tem na sua história, em algum lugar no passado, um momento de solidão extremada, e diante da solidão, e muitas vezes cercado de uma multidão, mas a solidão é íntima, nós partimos para o suicídio. Direto ou indireto. E estabelecermos relacionamentos saudáveis nos auxilia profundamente em encontrarmos um caminho novo para nós. Então, há inúmeras situações que nós podemos superar quando investimos em relacionamentos saudáveis, em relacionamentos profundos, em relacionamentos espirituais. Porque é necessário que o espírito se prepare para viver. Porque para existir não precisamos de nada, só tocar. Mas para viver é necessário um profundo preparo. E nada mais espiritual do que relacionamentos. Porque é no relacionamento que nós vamos praticar a caridade, a paciência, o perdão, o entendimento, os valores do espírito. E quando nós nos dispomos conscientemente a nos relacionar uns com os outros, relacionamentos espirituais, e vamos desenvolvendo esses valores, na hora da dor, na hora do sofrimento, da aflição, os recursos que vão nos auxiliar a passar por aquela circunstância ou situação, eles estão disponíveis na nossa intimidade. E como o nosso modelo é Jesus, e temos falado isso aqui nos nossos evangelhos,
Jesus sendo o Cristo, o governador espiritual desse planeta, tendo nele todos os recursos, todos, ele não abriu mão de chamar todos os seus discípulos para lhe acompanhar naquele momento em que ele sabia que seria preso. Ele... Pode completar. Então, quando nós vamos para um momento de sofrimento, se a gente puder levar todos que a gente sabe que nos ama, como passaremos por essa situação? Obviamente que que a presença dos seus amigos, dos seus discípulos, não impediu o que estava para acontecer. Mas ele não poderia passar aquilo sem eles. Porque se ele tivesse dito para si mesmo, eu vou sozinho, porque poderia, ele não teria deixado para nós essa lição extraordinária de fraternidade. Então, assim, vamos nos perguntar o quanto nós temos investido nos nossos relacionamentos, para que, se tivermos que passar ainda, se não passamos e tivermos que passar ainda alguma situação dolorosa, que todas as escoras estejam nos apanhando. Porque amigos são isso, né? Que muitas vezes ficam em silêncio, não tem nada a dizer, mas nos sustentam com a vibração, com a amizade. Então, nós necessitamos de nos preparar. E essa é uma forma. Vamos refletir profundamente nisso e fazermos da nossa existência um campo luminoso de muitos amigos, de muitos companheiros. Trabalhemos redobradamente juntos, estendemos as mãos uns aos outros, façamos nobres projetos, alimentemos nobres ideias, unamo-nos uns aos outros na construção de um mundo melhor, para que não sejamos pegos de surpresa quando a dor nos visitar. E se ela nos visitar, obviamente que a presença de Deus, nosso Pai, estará por nós e não nos deixará sucumbir. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui para te agradecer pelos exemplos, para te agradecer, Senhor, pela presença
sempre constante em nossas vidas. Que nós possamos armazenar dentro de nós os conteúdos luminosos de vivências entre amigos, companheiros queridos, familiares vinculados aos nossos corações, que o Pai fez aproximar de nós para nos sustentar, para nos ensinar o amor, o caminho do bem, para o esquecimento de nós mesmos. Sejamos nós, Senhor, aqueles espíritos a Te buscar em todos os momentos da nossa vida. Que estejamos em comunhão uns com os outros, e em especial contigo, Senhor, que nos sustenta pelo exemplo, pelo amor, pelo convite ininterrupto de estarmos no trabalho que ilumina, que engrandece, que socorre. E assim, Jesus, rogamos o seu amparo e a sua proteção para todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que nesse momento estejamos todos nós cercados pelas vibrações amorosas do seu amor, para derramar sobre esses espíritos necessitados de saúde e paz tudo aquilo que eles merecem, necessitam, para soerguer. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. E rogamos a Deus, nosso Pai, que nos plantou nesta gleba chamada Brasil, que possamos operar no bem, oferecendo do que temos de melhor, para que esta nação se ilumine e seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor esteja entre nós, agora e sempre. Que assim seja.